Começando mais um vídeo aqui no Valor Entrevista, são 5 anos de trabalho, quase 700 vídeos produzidos. Eu já peço para você deixar o seu like, fazer aquele comentário a respeito do vídeo que a gente vai ter a partir de agora. Hoje eu recebo aqui no estúdio a dona Ofélia Maria Campiguto. Dona Ofélia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Tem muito assunto bom hoje neste vídeo sobre pescado. Porque eu estou ao lado de uma das maiores representantes do estado de Santa Catarina quando o assunto é peixe. Seja bem-vinda mais uma vez, é um prazer lhe receber. Prazer é meu, Alan, estar aqui com você no teu estúdio, né, no teu trabalho que você conta histórias, né, e de gratidão mesmo por essa oportunidade de estar falando mais uma vez sobre piscicultura, né, que a gente vive a piscicultura praticamente às 24 horas do dia, está no sangue, né. A gente brinca dizendo, nós somos apaixonadas. Nosso assunto é peixe. Você vê, né? Teve tanta coisa nesse segmento no ano de 2022. Eu fiz aqui uma colinha, só para vocês terem uma ideia. Teve Semana Santa, teve Aquishow, teve Expofeira, teve diversos eventos. Muitos. Teve a presença marcante da vice-governadora Daniela na cidade de Gaspar por várias vezes. Sim. O também agora eleito senador Jorge Seif também esteve aqui em vários momentos para trazer essa mensagem do pescado para a cidade e para a região do Vale Europeu. A parceria com a mídia também, que foi muito importante. Muito importante. A mídia foi crucial e importante para aumentar ainda mais o acesso das pessoas ao pescado. O IFC, que foi a Semana do Pescado que aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu. Tem também, pessoal, a programação 2023, enfim, tem uma série de coisas legais para a gente conversar a partir de agora com a dona Ofélia, mas eu quero começar perguntando o seguinte: qual o tamanho do seu orgulho pelo trabalho que a senhora faz? Eu vejo assim, eu me sinto bem e acho extremamente importante esse trabalho que eu represento como presidente os nossos piscicultores. Os nossos piscicultores de Gaspar, os nossos piscicultores de Santa Catarina. Eu vejo que hoje nós temos um reconhecimento a nível local, estadual e até a nível nacional. Sim. Né? Então é um trabalho assim que foi colocado nas minhas mãos e tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito. Né? Diz que tudo que é bem feito é bonito, né? Então a gente tem que procurar dar o melhor da gente. Exatamente. Sabe? Então isso é uma coisa assim que vem da minha natureza, que quando eu assumo alguma coisa, fazer da minha melhor forma. Claro. Mesmo que às vezes não seja a melhor forma que as pessoas esperam, mas eu espero fazer da melhor forma que eu possa fazer. Sim, eu já quero adiantar aqui o Instagram da senhora Ofélia, é Ofélia Maria Campiguto. Nesse momento são 1.073 pessoas seguindo ela. Ela é moradora aqui da nossa querida cidade de Gaspar. Nós estamos gravando aqui no Gasparinho, mas ela mora em Gaspar Grande aqui. Sítio Gaspar Grande, Sítio Gaspar uma localidade pequena também, né? Simples, mas a gente tem contatos a nível mundial, né? Exatamente, pelas redes sociais a gente alcança aí o mundo nessa estrada maravilhosa que é a internet. Dona Ofélia, o ano de 2022, pelo que eu pude perceber, foi muito movimentado para a senhora. Foi bem movimentado, aconteceram muitas coisas importantes, né? Assim, na primeira reunião que a gente teve da Equipar, o Dionísio já me convidou para aceitar uma homenagem que teve em Gaspar, através da LESC, do Celso, né? Sim. Então, é uma homenagem, na realidade, na minha pessoa, mas representa a piscicultura. Claro. Né? Então, eu penso assim, era 88 anos de Gaspar, a LESC esteve em Gaspar, né? Então, tem um sentido, uma representatividade, e isso é gratificante, esse trabalho ser reconhecido, né? Uhum. Daí nós tivemos os envolvimentos da Semana Santa que... Então, a Semana Santa superou todas as expectativas, né? Foi bem legal. Foi sensacional a participação da comunidade, das pessoas envolvidas. Eu já deixo aqui o meu abraço e os parabéns para todo mundo que se envolveu, porque foi um evento também muito legal. É um envolvimento que a associação tem com todos os piscicultores, com os Pesca e Pague, e assim eu vejo que depois das pandemias as coisas foram muito mais intensas, né? Sim. Então tivemos a Semana Santa, daí logo em seguida teve o Aquishow, que foi aquele evento do 24, 25, 26 em São Paulo, né, que foi um evento também muito marcante. Sim. E
o fato da gente estar presente, participar do AquaShow e estar dentro colocadas para ser escolhidas como personalidade brasileira da aquicultura na categoria feminina, assim, e quem escolheu foi o público, né? Foram as pessoas que nos conhecem, né? Então foi uma coisa assim realmente muito marcante, gratificante, né? E, além de receber o prêmio, tivemos o palco onde teve um debate, onde eu participei falando sobre as mulheres da aquicultura, né? Olha só. Então eram 12 mulheres e cada mulher tinha um tempo para falar sobre a nossa atividade, sobre o nosso, né? Então isso foi muito legal também. Eu penso assim que foi um marco nos grandes eventos, onde se começa a falar agora não só os homens, mas as mulheres também. Exatamente. Né? E valorizando o trabalho das mulheres. Sim, né? A gente vai falar mais dessa valorização no nosso segundo bloco. Então, para você, mulher, que faz parte desse universo, fica aí, porque vem novidades. A gente daqui a pouco comenta mais sobre o trabalho muito importante que vocês realizam. Teve uma premiação que foi parar na revista Forbes, é isso? Sim, esse é personalidade brasileira da aquicultura, saiu na revista Forbes. Olha no dia só. 24 que saiu a premiação. Então, assim, eu coloco o nome da nossa piscicultura, da nossa Aquipar, da nossa CAC, a nível não só nacional, né, mas essa revista tem divulgação a nível internacional. Por exemplo, as chamadas que estão feitas agora do AquaShow para o próximo ano, estamos nós lá, sabe? Exatamente. Mostrando o troféu, falando. Então, eu vejo assim, isso não é só eu, é a Aquipar, é a CAC, é a piscicultura catarinense. É o envolvimento de todos. De todos, né? Então é um prêmio de todos, não é um prêmio só meu, sabe? Exatamente. Te deixou orgulhosa esse prêmio? Muito, muito. Fiquei bem feliz, assim. Foi uma coisa assim que esse ano está sendo assim, eu digo assim, um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz. E não é um trabalho de um dia, né, Alan? Sim. São 22 anos que a gente está nessa atividade estrada, aqui em Gaspar, né? Que eu conheço a piscicultura desde criança, como eu já contei uma história aqui para vocês, né? Inclusive, esse vídeo está aqui no canal, é só procurar e acessar para conhecer um pouco mais da história da Dona Ofélia. E depois nós tivemos o envolvimento com a Expofeira, né, aqui em Gaspar, com o Festival da Tilápia, que foi um evento também marcante. O ano foi bem movimentado, né? Foi. Ó, AquaShow, Expofeira. Vários eventos, como teve em Armazém, a Festa da Tilápia, lá que nós participamos, onde teve o maior caldeirão, o maior caldo de tilápia, né? Que Armazém é a capital catarinense da tilápia, e nós estivemos lá presente, né? Então foi um evento importante para aquela região. Teve um evento também aqui em Trambudo Central, também que eu participei, com o secretário da pesca, no momento era o Jairo, né? Daí ele participou, esteve lá em casa também. Teve vários encontros, várias visitas, a gente fez várias visitas, recebeu muitas visitas também. Daí teve em setembro, que começa a Semana do Pescado a nível nacional, eu estive no IFC, que acontece em Foz do Iguaçu, né? E estivemos presentes na abertura da Semana do Pescado, que é a nível nacional. Aí a gente tem os trabalhos nossos divulgados a nível nacional, nas páginas do IFC e em todo aquele envolvimento, né? E assim, eu quero destacar também o trabalho que a gente fez aqui em conjunto com a Secretaria da Agricultura e Aquicultura, com o Henrique principalmente, com o IFC, o IFSC aqui, com a professora Graciane, né? E eu como representante da Aquipar, onde a gente elaborou um manual, né? Falando do nosso peixe de Gaspar, da nossa piscicultura de Gaspar, né? E essa cartilha, ela foi entregue para todos os alunos que nos visitaram. Que no ano anterior, nós estivemos nas escolas na Semana do Pescado. E esse ano, nós proporcionamos às crianças visitarem lá em casa, a nossa propriedade. E aí a gente teve aquele envolvimento com as crianças, de mostrar o peixe deles, de saberem como se cultiva, né? E foi tão engraçado que a primeira turma, eu não peguei o peixe para mostrar para eles, eles saíram frustrados, porque não viram o peixe. Aí, claro que nas outras turmas, todo dia eu pegava um peixe, colocava no oxigênio, que hoje a gente Foi algo bem didático. Foi.
E aí eles receberam essas informações, eu vejo assim, as crianças que levaram isso para casa, quantas pessoas mais recebem essas informações? Exatamente. Então nós estamos falando da nossa psicultura de Gaspar, né? E isso porque no ano passado a gente criou, junto à Câmara de Vereadores, a Semana do Peixe em Gaspar. Então, importantíssima data, parabéns aí à Câmara de Vereadores por colocar no mapa essa data importante, essa semana, que é uma semana de festejos, né? É um trabalho que a gente vai fazer para focar, por exemplo, a gente tem três grandes datas de envolvimento do peixe, né? Que é a Semana Santa, que é normal que acontece, aí nós temos o final do ano, que também muita gente come peixe, mas em setembro é um período que não tem muitos eventos focados, então por isso que a gente vai começar a fazer sempre agora em setembro, junto com a Semana Nacional do Peixe. Exato. A gente tem também a festa de São Pedro, que é 29, que é dia do pescador, que fazíamos o dia do pescador também, né? Nós vamos até programar para o próximo ano outros eventos também na Semana de Gaspar, que é a Semana do Peixe. E a nível estadual, também a gente teve uma conquista que eu vejo muito importante. Junto da LESC, com o deputado então Ricardo Alba, de Blumenau, eu solicitei que fosse criado o Dia do Peixe em Santa Catarina. E na ocasião a gente trabalhou também junto com a Sindip, com a Fernanda lá em Joinville, né? As pessoas que mais se envolveram na Semana do Pescado a nível estadual. Aí a gente solicitou e isso também tivemos essa aprovação. Que legal. Esse ano. 4 de maio ou 4 de abril, não me lembro a data certa, mas saiu a lei que agora nós em Santa Catarina também temos o Dia do Peixe em Santa Catarina. Que legal. E esse dia é dia 1º de setembro. Sim. Então a gente vai ter, para se fazer Dia do Peixe a nível de Santa Catarina, Semana do Peixe em Gaspar e Semana Nacional do Pescado. Que legal, bastante movimentação nesse segmento que não para de crescer, que tem pessoas aí dedicadas há muito tempo a realizar esse trabalho de oferecer pra gente um produto saudável. Produto saudável. E a gente vai falar mais sobre os produtos, porque tem uma pergunta aqui bem interessante, eu vou fazer depois no nosso segundo bloco. Para você que está aí nos assistindo, a gente está conversando com a senhora Ofélia, tá? E a gente vai para o nosso segundo bloco. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer 3 blocos, tá bom? Então não saia daí, no nosso segundo bloco tem bastante informação a respeito de como foi o segmento do pescado nesse ano de 2022. Vamos para o segundo bloco? Vamos, beleza. Já voltamos. Ok. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio com a senhora Ofélia para falar desse tema tão importante, continuar falando desse tema importante, que é o pescado, um alimento muito saudável, importante e rico em nutrientes para o nosso organismo. Falei bonito agora, viu? Caprichou. Olha aí, rapaz. Dona Ofélia, e como é que está o seu marido, o Paulo? Então, o Paulo ele vem trabalhando dentro dessa área, ele gosta muito dessa coisa de tecnologia, de inovação, né? E agora ele está com uma sonda aplicado nos alimentadores. Olha só. E que é onde se mede a temperatura da água e conforme a temperatura da água o alimentador vai alimentando, porque o peixe come, se tiver por exemplo uma temperatura baixa, o peixe come menos, se tiver a temperatura adequada, daí dá alimentação adequada para o peixe. Então tem uns trabalhos de tecnologia, toda uma engenharia, viu? Que ele está aplicando. E ele gosta. E ele gosta dessa coisa de... Eu brinco dizendo que ele é o MacGyver, que ele gosta de inventar, gosta de fazer do jeito dele. Então ele está nessa... O MacGyver é legal. O MacGyver da vida. Paulo, beijo pra ti, tá? Saudades, né? A gente sempre que se encontra, ele é super simpático, sempre parceiro, então um beijão pra ti. Continua seguindo aí o nosso trabalho. Daqui a pouco ele tá fazendo o aniversário, dia 1º de janeiro. Pois é, dia 1º de janeiro é aniversário do Valor Entrevista também. A gente vai estar completando 6 anos de existência, então parabéns pra você também. Quantos anos ele vai fazer? Ele vai fazer 66. 66. Parabéns, tá, Paulo? Sucesso pra você, muita saúde, que é o que a gente precisa. Exatamente. Né? Dona Ofélia, o ano de 2022 também lhe
aproximou de personalidades do estado de Santa Catarina, e uma delas, além do Jorge Seife, claro, foi a vice-governadora, que esteve por algumas ocasiões aqui na cidade de Gaspar, né? Sim, e foi bem gratificante receber a vice-governadora no dia seguinte que eu voltei de São Paulo, né? Ela esteve lá em casa e eu vejo assim, não só para a nossa visita, mas para a comunidade também, Sim. sabe? Teve pessoas que me perguntaram, mas a vice-governadora esteve aqui na Garuba? Sim, esteve na nossa localidade, uma localidade simples, sim, e ela esteve, visitou, né? Então tem coisas assim, e acaba valorizando esse trabalho, acaba valorizando as pessoas, né? E aí também a gente acaba se aproximando, né? E quando eu tive um encontro com a vice-governadora, que foi que o Rodrigo patrocinou aqui em Gaspar, né? Uma das minhas ações que eu questionei e coloquei para ela foi que tivesse mais peixe na merenda escolar, sim, a nível de estado. Sim. Isso eu levei essa demanda para ela. Foi um pedido meu para ela. Legal. E assim eu espero que esse trabalho continue, que a gente continue fazendo esses trabalhos. Claro. Isso é muito importante, né? Importante, a rede de relacionamentos que a gente possui, ela é muito importante, então quanto mais pessoas envolvidas também com as nossas causas, maior é o ganho para toda a comunidade. Eu também recebi a visita aqui da vice-governadora, o meu vídeo número 500 este ano foi com ela aqui no nosso estúdio. Eu passei por isso também. A família da Josi perguntava, né? Mas a vice-governadora vai vir no teu... Sim, vai vir aqui, teve aqui. Então, Daniela, parabéns, ela foi eleita deputada federal por Santa Catarina, então vai começar uma outra trajetória na história de vida dela. Parabéns, sucesso para você e que você continue brilhando, porque você merece. Além disso, também é importante a gente mencionar a parceria com a mídia. Sim. Porque como a gente comentou ali no nosso primeiro bloco, a mídia foi também crucial para o seu trabalho ampliar e chegar em mais pessoas, né? Eu vejo assim, por exemplo, a Rádio Sentinela, o Gil, sempre esteve presente. No mesmo dia que eu ganhei o prêmio lá em São Paulo, ele já estava falando aqui. A TV Gaspar deu espaço para divulgar, falar. O próprio jornal Metas também me recebeu muito bem, divulgou. Então, assim, eu só tenho a agradecer por essas parcerias, por essas divulgação, né? Pelos trabalhos que a gente faz e eles divulgam. E esse ano, que foi um ano político, né, Alan? Eu vejo, assim, que em muitos momentos nós estivemos presentes. Eu penso assim, nós temos a obrigação de informar, por exemplo, o nosso pessoal tem que fazer o CCR, tem que fazer o recadastramento rural, e esse período de campanha eleitoral, a prefeitura não fala, uma série de pessoas não fala, não pode se manifestar. Exato. Tipo o EPAGRE não pode se manifestar, as próprias instituições de ensino não se manifestam. Então, nesse momento, nós tivemos voz, nós participamos, e isso eu acho assim, que é um trabalho que a gente faz, de levar a informação para os nossos psicultores. Claro que a gente tem hoje, grupo de WhatsApp, onde a gente coloca, mas não é só os que são associados, mas de uma maneira geral é importante que fiquem sabendo do que tem que ser feito, né? Exatamente. E teve uma matéria também de muito destaque na ND+, né? Sim. Teve essa matéria que foi muito pesquisado e eu colaborei, né, para que fosse feita, e aí nós acabamos fazendo essa matéria lá em Massaranduba, na propriedade do Marcelo Luqueta, porque ele também é o vice-presidente da CAC, né? E uma das coisas que mais chamou atenção foi as crianças, onde foram trazidas crianças de creche, pequenas, né? E aí foi mostrado para as crianças também como se faz uma despesca. Deve ter sido uma alegria, hein? Foi muito gratificante, foi muito maravilhoso fazer aquele trabalho. E aí passou no domingo de manhã, um espaço de mais de meia hora, né? Que legal. Falando da nossa piscicultura, do que se tem de piscicultura em Santa Catarina, né? Então saiu uma reportagem assim bem completa, falando realmente de vários segmentos que a gente tem dentro da nossa atividade da piscicultura, né? E isso é muito importante para dar mais visibilidade e, claro, alcançar mais pessoas. Então a mídia teve um papel crucial e importante. Também na Semana do Pescado, a gente, com o envolvimento das crianças, também tivemos, assim, presente várias vezes na mídia, né? Teve uma senhora até que me disse um dia assim, pô, só tô te vendo você falar toda a semana. Só aparece você. Nós tínhamos assunto, né? E isso é importante colocar. Eu digo assim, os trabalhos que a gente faz dentro de uma associação, que eu vejo assim, eu tenho que organizar para
para saber o que eu estou falando, o que eu estou colocando, fazer quando eu faço as reuniões, e após as reuniões a gente tem que concluir. Sim. Fazer as súmulas, repassar. Exatamente. E esse trabalho a gente tem que mostrar para não ficar repetindo, e as informações têm que ser divulgadas, né? Para que as pessoas conheçam esse trabalho, né? Exato. E é importante, eu lembrei de uma frase que só aparece quem tem conteúdo. Então, se a senhora teve esse movimento todo, é porque a senhora estava no caminho certo, produzindo um trabalho bacana e estava tendo o alcance merecido, porque trabalhar nesse segmento, sobretudo, e também com pessoas, é muito importante você ter essa visibilidade faz parte também, né? E assim, quando a gente fala de pessoas influentes e fortes, né, além da amizade que eu tenho com o Seifer, que a gente teve presente agora com ele esses dias, no dia 3, em Massaranduba, que foi a entrega de uma pá, né, Sim. que foi uma solicitação do pessoal da PISMA, que a gente teve um encontro com ele, com a equipe da Associação da PISMA, e lá foi feita uma solicitação, e ele me pediu para ajudar nesse trabalho, né? Então teve essa entrega solene em Massaranduba no dia 3, ele esteve também na nossa localidade dia 3, eu sei que a gente não consegue convidar todas as pessoas para estarem presentes, mas eu percebo assim como é importante para às vezes pessoas que estão distantes ter essa aproximação. Exato. E assim, outra coisa também que o IFC, por exemplo, quando eu estive em setembro no IFC em Foz do Iguaçu, eu tive contato lá com o ministro da Agricultura, que é o Marcos Montes, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de estar em contato com os próprios ministros, né? Exato. E no ano anterior foi com a ministra Tereza Cristina, então eu tive já com a ministra Tereza Cristina, agora esse ano com o Marcos Montes, então teve várias aproximações que a gente tem, que acaba envolvendo a piscicultura, a agricultura, que é o caminho da gente, que é o que a gente cultiva, né? Que é o que a gente faz, o que a gente vive, né? E o mais legal é que é daqui, é de Gaspar. Sim. Uma pessoa que conhece a realidade do Vale Europeu, sobretudo as especificidades da localidade gasparense. Então, eu quero já te estender os parabéns por esse trabalho todo que você fez. Obrigada. E eu quero também te fazer uma pergunta que vai ao encontro com relação à nossa revista aqui. Eu ganhei, tá, pessoal? Uma revista eu ganhei, vou deixar aqui para os meus filhos também. Por que devemos comer peixe? Peixe é um produto saudável, né? A gente incentiva as pessoas, nós queremos que as pessoas comam mais peixe, porque é uma alimentação saudável, é prazerosa, é fácil de se fazer, né? Exato. Hoje tem na internet, se você pesquisar, tem um monte de receita, tem um monte de gente que faz com peixe de ensopado, frito, com um monte de opções, né? Então é uma coisa assim fácil de se fazer, saudável, e serve para criança, como é o seu filho Henrique, né? Serve para as pessoas jovens, serve para os adultos e serve para os idosos também. Então peixe é uma coisa assim, claro que eu sou apaixonada, como eu digo, então acho uma coisa maravilhosa, mas tem pessoas que não gostam de peixe também, mas é importante colocar isso na alimentação. Exato. Por isso que a gente faz esse trabalho, para incentivar as pessoas a comerem mais peixe. Exato. E uma das coisas que o Jairo, que é o secretário nacional, que foi o secretário nacional da pesca, que agora já não é mais, né, colocou no encontro que a gente teve lá em Trombudo Central, que me chamou muita atenção. A gente tem memórias afetivas. Quando eu era criança, quando é que a gente comia peixe? Na Semana Santa. Sim. Então tem muitas pessoas na minha idade, né, que tem essa coisa de toda Semana Santa tem que se comer peixe. Então há um hábito, uma tradição. A gente sabe que é o maior consumo de peixe nessa época. Mas também, se a gente for olhar, o que a gente fazia naquela Semana Santa? Sim. A gente não falava, tinha que ir na igreja, era um dia que tinha que ficar quieto, não podia assistir televisão e tinha que comer peixe. Então tem pessoas que têm essa memória afetiva um pouco negativa sobre o peixe. Então, por isso que eu acho que o caminho do consumo do peixe, do pescado, são as crianças, são os jovens. A gente não muda hábito de pessoas de mais idade, é mais difícil. Mas a gente pode induzir hábitos de jovens, de adolescentes, de crianças ao consumo. Ao consumo de um alimento extremamente saudável. E tem uma coisa que a senhora falou em memória afetiva, é verdade, eu me lembro, eu sou do Amazonas, então eu cresci comendo peixe. Rio Negro, Rio Solimões, enfim.
Eu me lembro de um caldo de peixe que a minha tia fazia, era um caldo branco. Não tinha, mas pensa numa delícia aquilo. Eu tinha 13 anos quando eu tomei pela primeira vez e é sensacional. Quando vai tomar caldo branco, vai lembrar da tia sempre. Sempre, sempre. É impressionante como ficou aquilo registrado. Eu quase acabei com a panela de tão bom que era. Um beijo para ti, tia, eu agradeço. E fica realmente essas lembranças. Tudo que a gente faz, a gente lembra até do cheiro, né? Sim. A gente lembra de todos esses detalhes que são riquezas para a nossa vida. Então, para você que está aí nos assistindo, a gente está conversando com a senhora Ofélia e a gente vai para o nosso terceiro e último bloco. Ainda tem muita coisa aqui interessante para a gente conversar a respeito do trabalho que ela faz e, claro, desse universo incrível que é o pescado. Vamos para o terceiro bloco? Vamos. Então, vamos lá. Beijo, pessoal. Não saia daí, já voltamos. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso papo aqui incrível com a dona Ofélia, ela que é do segmento do pescado em Santa Catarina, em especial aqui na nossa cidade de Gaspar. Como vocês já puderam observar aí, o ano de 2022 ele foi muito movimentado, diversos eventos, premiações, teve muita coisa legal realizada em conjunto com o trabalho com a dona Ofélia. Mas é muito importante também a gente falar das mulheres. Sim. Porque ainda é uma atividade muito focada nos homens, mas a retaguarda, minha avó falava isso, o teu avô sai para trabalhar, mas a retaguarda está sempre pronta para atuar. Para as mulheres. As mulheres elas fazem isso brilhantemente, mas precisa de maior protagonismo, né? Eu vejo assim, que nós mulheres, às vezes a gente não tem esse pertencimento, sabe, de reconhecer e valorizar o trabalho que nós fazemos. Eu brinco dizendo assim, que se as mulheres soubessem da sua importância, do seu trabalho, estariam fazendo muito mais coisas. Exato. Dentro da nossa atividade da aquicultura, eu criei um grupo que se chama Mulheres Aquicultura BR. Sim. É um grupo a nível nacional. E lá a gente tem doutoras, tem pesquisadoras e tem muitas que atuam dentro dessa área, tudo que atua dentro dessa área da aquicultura de uma forma geral. Mas por que eu digo isso? As mulheres, quando eu comecei aqui na Aquipar, as reuniões já aconteciam e participavam mais só os homens. E eu comecei a perguntar por que as mulheres não participam. Porque quando é atividade da piscicultura, as mulheres se envolvem numa propriedade. Eu sempre estou lá participando, sim, envolvida, estou lá no meio da água junto com eles, não estou tirando o peixe, mas estou lá nas anotações fazendo a minha parte. E eu vejo, por exemplo, nos Pesca e Pague, a influência das mulheres nas atividades, as mulheres são muito importantes. Então eu penso assim que esse trabalho tem muito envolvimento das mulheres, sim, e é pouco destacado, é pouco valorizado. Mas porque às vezes nós temos que nos valorizar também para que as pessoas saibam, não é só o lado masculino, faz parte, é uma soma, né? Então sim, esse trabalho é importante. E por exemplo, quando a gente teve o evento do AquiShow que eu falei, que teve o painel das mulheres, que foi uma das coisas que aconteceu, no IFC também teve um encontro onde as mulheres puderam falar, também eu estive no palco falando da atividade das mulheres. Então é muito importante a gente falar e valorizar esse trabalho das mulheres. Claro, né? Claro, e é fundamental a participação feminina em todos os segmentos, não apenas nesse segmento, mas em todos os demais. As mulheres elas trazem um olhar diferenciado para tudo que elas fazem e, claro, contribuem bastante. Principalmente eu vejo assim, a nível de organizar, de fazer, né? De incentivar. Tem um lado diferente do lado feminino, né? Para que as coisas aconteçam. Então eu sou uma das que valoriza o trabalho feminino. Eu digo assim, por exemplo, mesmo no período eleitoral, quantos são nós, mulheres que votam? Somos mais de 52%. Exato. Por que a gente não valoriza as mulheres? Sim. Então penso assim, não é só para você ser uma pessoa com nome lá, mas realmente para ter representatividade e fazer realmente as coisas acontecerem, né? Exatamente. Então o que eu
que eu quero trabalhar mais é esse lado também, de mostrar o trabalho das mulheres, de valorizar o trabalho das mulheres, né? Sim. De colocar as mulheres, assim, ter mais a representatividade também. Sim, mais protagonismo na cena. É. Dona Ofélia, eu vou divulgar o seu Facebook. Sim, tranquila. Ofélia Campigoto, tem mais de 5 mil pessoas lá e muitas informações a respeito do segmento do pescado no Brasil. Então segue aí a dona Ofélia Campigoto pelo Facebook e também o Instagram, Ofélia Maria Campigoto. Também tem uma série de fotos aqui, imagens do dia a dia. Sim, do trabalho da dona Ofélia. Na semana passada a gente fez uma despesca e tem lá uns pacu pequenos, né? E aí a gente praticamente repovoou em outras lagoas. Aí eu mostrei lá como é que são os dentes do pacu, né? Tá aqui. Que são os dentes parecidos com os dentes humanos. Pois então, é, se né? você olhar uma foto dos dentes do pacu, olha assim, só. É dente de gente. Olha aí, verdade. Tem verdade. coisas que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Então procura aí o Instagram da senhora Ofélia também. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Eu esqueci de botar em cima da mesa. Eu ia botar, a gente já continua. Peraí. Eu esqueci de botar isso em cima da mesa. Ah, o peixe. Lá a gente foi para Manaus e aí a gente... E você sabe que esse ano na Semana do Pescado, até o tambaqui foi para os Estados Unidos. Olha. Foi para os Estados Unidos. O quê? O tambaqui. O tambaqui? Teve o Festival do Tambaqui nos Estados Unidos. Olha aí. Importantíssimo. Deixa aí. É isso sim. Vamos lá, agora a programação 2023, tá? Tá. 3, 2, 1. Dona Ofélia, agora vamos falar da programação para o ano de 2023, porque tem novidades, né? Tem. A gente já fez a nossa reunião da Equipar, agora em dezembro, onde tivemos já a programação para o que a gente pretende fazer para o próximo ano, né? Já em fevereiro nós vamos fazer a nossa reunião e uma das coisas que a gente tem que fazer é a mudança de diretoria. Sim. É importante que a gente coloque outra pessoa na presidência da Equipar, né? Para que outra pessoa assuma também. Eu continuo ajudando, espero continuar ajudando, mas eu acho importante outra pessoa assumir a associação. Participa da transição. Isso, e é importante que isso aconteça. Senão Quanto tempo a senhora está na presidência? Foram 4 anos, depois foram mais 2 por causa da pandemia, então na realidade eu estou 6. 6 então anos. Foi muito tempo. Está na hora de oxigenar. Porque a nossa associação ela tem mandato de 2 anos, Sim. mais 2 anos de reeleição, isso aconteceu, e aí aconteceu a pandemia, a gente não tivemos que parar, e aí esse ano nós tentamos fazer essa mudança e não aconteceu, então eu espero que o próximo ano a gente consiga fazer isso. Sim. Então vamos ter a nova diretoria, vamos trabalhar novamente na Semana do Pescado, vamos trabalhar novamente na Expofeira, no Festival da Tilápia, vamos ter novamente o envolvimento da Semana do Peixe em Gaspar, inclusive esse ano vai ser o Dia do Peixe em Santa Catarina. Olha aí, ó. Vamos ter novamente a Aquishow, né, que eu pretendo estar presente novamente para entregar o prêmio para a próxima pessoa que receber, né? Sim. E outros eventos que acontecerem dentro do ano a gente vai poder participar. Então tem bastante movimentação. Tem. E Que na bom. CAC eu fico ainda como presidente até 2023. Então a renovação da CAC acontece em 2024. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para a gente ir finalizando o nosso papo aqui. Qual a senhora acha que vai ser o seu legado? Eu penso assim que também assim dentro de mim a piscicultura se evoluir, se tiver mais consumo, e um marco até para Gaspar, né, que é reconhecida na área da piscicultura, né, para Santa Catarina também, que a gente vem contribuindo, inclusive a nível nacional, né. Então essa bandeira de as pessoas consumirem mais peixe, de valorizar a nossa piscicultura, de valorizar as mulheres, né. Sim. Eu estou bem satisfeita se isso realmente acontecer. Exato, a dona Ofélia se emocionou aqui. Eu percebi que a senhora se emocionou porque realmente há 6 anos à frente de um segmento tão importante. Sim. As lutas e as batalhas não devem ter sido poucas. Não.
todas superadas, acredito. Graças a Deus, com muito empenho. A senhora realmente produziu um trabalho incrível, deu luz a um segmento, como eu falei, que não para de crescer. Mas o mais importante que eu percebo nesse período que eu lhe conheço é que a senhora não abriu mão da humildade, da simplicidade e de agregar pessoas ao seu lado que contribuíssem com a sua causa. Então, isso é realmente motivo de muita alegria e eu quero te dar os parabéns. Obrigada, Alain. Porque merece. E assim, Alain, a gente tem a piscicultura e tem o envolvimento da piscicultura na comunidade, na área do turismo, né, em outros setores dentro do município também. Então é importante essa nossa participação, né? Por que as coisas acontecem, né? Mesmo dentro do DEL, o pessoal me diz assim, de tanto você falar na piscicultura, se criou a câmera técnica da piscicultura dentro do DEL. Então se a gente não está presente e não fala, não mostra, as coisas não acontecem, né? E não é um dia, né? Dentro dessa área são 22 anos já, né? Então é uma história que a gente tem, né? Que a gente dedica assim com amor e é um trabalho, Alain, voluntário. Sabe? Eu digo assim, eu penso assim, é a minha contribuição. É pela causa. É pela causa, é a minha contribuição. Que penso bom. Assim, a gente recebe, né? Eu digo assim, não precisa ter riqueza, mas a gente tendo amigos, tendo pessoas que te reconheçam, fazendo as coisas acontecer, isso é muito gratificante. Exatamente. Bom, eu vou lhe pedir agora a mensagem de final de ano, de Natal e também de 2023. Fique à vontade. Então, desejar a todos um Feliz Natal, que seja assim abençoado. Agradecer sempre a Deus pelas coisas que a gente conseguiu fazer, pelo que conquistamos, pelas pessoas que estiveram nas nossas vidas, né? Foi um ano assim de muitas coisas, inclusive pessoal. Eu tive um momento assim que eu participei de uma caminhada, fui até Santa Paulina, foram 2 dias de caminhada, foi 60 quilômetros a pé. Foi um desafio que eu digo assim, a gente às vezes se coloca em desafios que a gente nem imagina que a gente é capaz de superar. Então, assim, a gente tem capacidade de fazer, às vezes, muito mais do que nós imaginamos, né? Então, eu só digo assim, só temos a agradecer. E o próximo ano, vamos confiar, vamos ter, assim, serenidade, as coisas que vêm, saber aceitar, mudar as que a gente consegue mudar, né? E continuar caminhando e lutando pelas nossas causas. Eu penso que nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Com essa mensagem, a gente finaliza o nosso vídeo. Muito obrigado pela sua amizade, pela parceria, agradeço, né, pelo respeito com o meu trabalho. Imagina, eu sei que a senhora gosta bastante. Acompanha. Tá? Então, muito obrigado. Manda um abraço para o Paulo. Será Deus dado. abençoe, muita saúde para vocês. Parabéns por esse trabalho incrível que vocês realizam. Pessoal, nós conversamos com a senhora Ofélia. E, claro, em 2023 ela vai estar novamente aqui conosco, porque vai ter muita coisa boa também. Com certeza. E eu fico à disposição, se precisar, para algum evento, para fazer a cobertura também. Imagina. Estamos juntos, só Obrigada, convidar que a gente vai lá. É gente, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus, boas festas, um excelente ano de 2023. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Amém. Obrigada. Que bom.